Supremo Tribunal Federal decide que lei da ficha limpa também vale para condenações por abuso de poder em casos anteriores a 2010. Vida pregressa é a vida anterior com tudo que tinha acontecido e que no momento em que se requer o registro da candidatura se há de provar. Ministro Alexandre de Moraes nega retorno de detentos que estão presos há mais de 2 anos em penitenciárias federais a estados de origem. Italiano Cesare Battisti é preso em Corumbá quando tentava ir para a Bolívia. TST realiza audiência de conciliação entre Correios e entidades que representam os funcionários que estão em greve há 15 dias. TSE constata que candidaturas avulsas podem comprometer a segurança das eleições no país. Essas e outras notícias agora no Jornal da Justiça. Boa noite. O Supremo Tribunal Federal decidiu aplicar a lei da ficha limpa a políticos condenados por abuso de poder político e econômico antes de 2010, quando a lei passou a vigorar. Com a decisão, eles ficam inelegíveis por 8 anos. Os ministros analisaram o recurso de um candidato a vereador. No ano de 2004, ele foi condenado por abuso de poder econômico com decisão transitada em julgado e ficou inelegível por 3 anos, como previa a lei anterior à ficha limpa. Em 2008, foi eleito vereador e exerceu o mandato. Já em 2012, quando tentava se reeleger, teve a candidatura negada com base na nova lei. Nesta quarta-feira, foi retomado o julgamento com placar de 5-3 pela retroatividade da lei da ficha limpa. O ministro Gilmar Mendes, que já havia se manifestado, complementou seu voto, entendendo que a nova lei não poderia retroagir. A aplicação do novo prazo, agora de 8 anos, é claro que viola a coisa julgada. Mas o pior, porque esse assunto está se encerrando. Tem repercussão, tem casos residuais, certamente provoca insegurança jurídica. Pior é o sinal que nós estamos passando para o Congresso, de falta de limites. Sempre se poderá estender esse prazo. Por que não agora 16 anos? Por que não 24 anos? E veja num modelo que já tem uma corrida de obstáculo em que os obstáculos são móveis. Porque os 8 anos começam a contar da data da decisão do colegiado e depois ele vai se movendo. Se o sujeito recorrer, ele pode chegar a 30 anos. Com os votos dos ministros Marco Aurélio e Celso de Mello, também pela irretroatividade da lei da ficha limpa, o julgamento ficou empatado. No caso, não se pode cogitar, por melhor que seja a intenção, da retroação da Lei Complementar 135/2010. Decisão do egrégio Tribunal Superior Eleitoral, ao reconhecer a inadmissível possibilidade de fazer retroagir a nova legislação claramente mais gravosa, em detrimento de situação já aperfeiçoada no passado, segundo o ordenamento positivo então vigente, permitiu a irradiação de um novo e superveniente efeito claramente restritivo do direito fundamental de participação política, assim incorrendo, a meu juízo, em ofensa à cláusula inscrita no inciso 36 do artigo 5º da Constituição, que assegura a incolumidade, que assegura a intangibilidade. O voto de desempate foi proferido pela presidente da Corte, ministra Carmen Lúcia. Vida pregressa é a vida anterior com tudo que tinha acontecido e que no momento em que se requer o registro da candidatura se há de provar. Esta matéria foi exaustivamente examinada no Tribunal Superior Eleitoral e todas as brilhantes razões aqui expostas não me levam a adotar qualquer compreensão, no sentido de que teria havido erro do Tribunal Superior Eleitoral ao adotar esse entendimento nas eleições de 2012, que foi repetido em 2014, e, portanto, sequer haveria um entendimento, porque prevaleceu este entendimento, a meu ver, de maneira correta.
O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, nega retorno de detentos que estão presos há mais de 2 anos em penitenciárias federais a estados de origem. O pedido foi feito pela Defensoria Pública da União. O objetivo era retirar do regime de isolamento carcerário detentos que estão há mais de 2 anos em presídios federais, com o retorno deles aos estados de origem. A Defensoria argumentou que acordos internacionais e a legislação brasileira limitam a 1 ano a permanência de presos em regime de isolamento de 22 horas diariamente, prazo que pode ser prorrogado por mais 360 dias. Mas o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, negou o pedido. A lei autoriza 360 dias, o juiz deve fundamentar, isso é renovável, desde que para cada nova renovação o juiz fundamente perante os requisitos legais. Obviamente que presos extremamente perigosos, chefes de quadrilhas, de facções criminosas, eles podem ficar o tempo que a justiça entender necessário nesses presídios de segurança máxima, desde que, e essa é a exigência legal, a cada 360 dias, o juiz analise a situação e novamente fixe um novo prazo. Atualmente funcionam 4 penitenciárias federais com 570 presos. Desses, 121 estão há mais de 2 anos. Caso fosse aceito o pedido da Defensoria, presos como os traficantes Luiz Fernando da Costa, o Fernandinho Beiramar e Antônio Bonfim Lopes, o NEM da Rocinha, retornariam para presídios de São Paulo e do Rio de Janeiro, o que poderia facilitar o comando deles em organizações criminosas. O país deve finalmente tomar uma opção, uma orientação. Deve haver uma legislação diferenciada e dura contra a criminalidade organizada. Todos os países europeus, Estados Unidos, Canadá, todos os países que combateram a criminalidade organizada, combateram com legislações muito mais duras. O ministro Alexandre de Moraes também falou sobre o adiamento da votação no Senado sobre as medidas impostas pela primeira turma do STF ao senador Aécio Neves. O ministro esclarece que a última palavra em questões constitucionais é do Supremo Tribunal Federal. Eu disse já na segunda-feira que cada órgão constitucional tem a sua competência. O Supremo Tribunal Federal, a primeira turma, na terça-feira passada, inclusive, é contra o meu voto, mas o que prevalece é a colegialidade, a primeira turma entendeu por bem aplicar determinadas medidas. Uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Se o Senado entendesse por bem votar ou não votar, por interpretar que isso seria prisão, ele estaria exercendo a sua função. Agora, a última palavra, como eu disse segundo e repito hoje, a última palavra de interpretação constitucional é do Supremo Tribunal Federal. O italiano Cesare Battisti foi detido hoje na cidade de Corumbá, que fica na fronteira do Brasil com a Bolívia. Battisti foi condenado à prisão perpétua na Itália e vive em refúgio no Brasil. Segundo agentes da Polícia Rodoviária Federal, Cesare Battisti tentava fugir para a Bolívia com reais, dólares e euros. Na última quinta-feira, a defesa dele entrou com um pedido de habeas corpus no Supremo Tribunal Federal para impedir uma possível extradição à Itália. Em 2009, o Supremo Tribunal Federal autorizou a extradição e que a última palavra seria do então presidente Lula, que autorizou o asilo de Cesare Battisti no Brasil. E você vai ver no próximo bloco do Jornal da Justiça. TSE constata que candidaturas avulsas podem comprometer a segurança das eleições no país. A gente volta já já. A Prefeitura de Caraguatatuba, em São Paulo, aceita a recomendação do Ministério Público e anula um processo de terceirização da saúde em todo o município. O Ministério Público Federal recomendou anular o processo de terceirização dos serviços de saúde porque o município de Caraguatatuba não comprovou vantagens na contratação de uma entidade privada para administrar as unidades do SUS. O custo do convênio iria ultrapassar 34 milhões de reais e teria validade por 1 ano. A procuradora da República, Maria Rezende Capucci, destacou que a Constituição e a legislação permitem que a saúde seja terceirizada
usada apenas em condições excepcionais, enquanto o município não tiver condições de assumir responsabilidade de fazer o atendimento público. A Lei Maria da Penha já foi reconhecida pela ONU como uma das melhores legislações do mundo no enfrentamento à violência contra as mulheres. Mas o que acontece se a agressão partir de outra mulher? Em Minas Gerais, o Ministério Público defende a aplicação da lei em favor de uma vítima agredida pela ex-companheira. A relação entre duas mulheres também pode acabar em violência. Num caso como este, é ou não Lei Maria da Penha? Eu acho que, não sei essa lei, eu acho que mais para homem, né, que fala, né? Mas eu acho que poderia ser enquadrado também, né? Tá sendo agredido, né? Hoje a Lei Maria da Penha entendo que é o homem quando bate na mulher. Do ponto de vista do Ministério Público Federal, no caso da vítima agredida pela ex-companheira, vale sim a aplicação da Lei Maria da Penha. No parecer do subprocurador-geral da República, Juliano Vilaverde, a finalidade desta lei não é ser um instrumento de punição dos homens, mas sim um meio de proteção a mulheres em situação de risco. O MPF defende que o norte da lei é a vítima e não o agressor. E o que era uma briga conjugal agora virou uma batalha judicial. O caso é inédito aqui no Superior Tribunal de Justiça e a Corte é que vai decidir se a agressão entre companheiras é considerada Lei Maria da Penha. Se a ação se enquadrar neste tipo de legislação, o processo deve ser julgado pela Justiça Comum. Caso contrário, fica a cargo do Juizado Especial. O Ministério Público de Minas Gerais defende que não deve ser aplicada a Lei Maria da Penha. Eu acho que deve se enquadrar no caso, né? Porque a agressão é contra a mulher, né? No caso, não depende se é de homem ou de outra pessoa, no caso, né? Convivo com duas pessoas do mesmo sexo que, né, que são lésbicas no caso, e já houve a agressão. Então, nesse caso, eu não gostei de ter visto. Então, assim, no caso da pessoa, acredito que se ela tivesse ido atrás, tinha conseguido o seu direito. O Tribunal Superior Eleitoral afirma que candidatos que disputam as eleições sem fazer parte de um partido político comprometem totalmente a segurança da eleição no Brasil. O estudo foi repassado pelo presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Gilmar Mendes, a presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia. A análise feita por técnicos do TSE apontou que mais de 80% dos programas que vão ser utilizados nas eleições gerais do ano que vem já estão em fase de testes, com o objetivo apenas de corrigir eventuais falhas. Como softwares não contam com candidaturas avulsas, a aceitação de candidatos sem partido iria comprometer a segurança da votação. Nós teríamos impactos já diretos no sistema de candidatura, no sistema de horário eleitoral, no sistema de totalização, no sistema de divulgação de resultados, entre outros sistemas que também se vinculam e se integram a essas soluções que seriam diretamente impactadas. Nos preocupa muito isso porque se uma modificação importante dessas traria certamente instabilidade em toda essa solução e não haveria tempo hábil para que nós colocássemos toda essa solução de uma forma madura, estável, considerando todos os testes que estão inseridos no nosso planejamento. No documento, o TSE afirma que o sistema proporcional prevê a distribuição de vagas a partidos, não a candidatos. Assim, uma alteração no sistema de candidatura, que tem a identificação dos políticos começando com o número da legenda a qual ele é filiado, iria gerar custos imprevistos para o ano que vem. A inserção de candidaturas avulsas também traria problemas para a totalização dos votos, já que os eleitos são determinados a partir da quantidade de votos recebidos pela legenda. Além disso, os técnicos do TSE lembraram que o tempo de horário eleitoral gratuito no rádio e na televisão é calculado com base na representatividade de partidos ou coligações na Câmara dos Deputados. É um ciclo, digamos, de 2 anos de trabalho onde nós entregamos um resultado no dia da eleição. Qualquer mudança dentro desse planejamento certamente interfere diretamente a qualidade e a segurança do processo eleitoral. A juíza Maria Luísa Freitas, da Vara da Infância e da Adolescência de Teresina, no Piauí, determinou um afastamento temporário da família do garoto de 11 anos que foi encontrado dentro da cela de um detento na colônia agrícola de Altos. O preso responde por estupro e homicídio. O caso foi descoberto na madrugada de domingo, quando agentes penitenciários suspeitaram das ações de um dos detentos e, ao verificar a cela, encontraram o menino debaixo da cama.
Além do garoto, outros 3 irmãos dele foram retirados provisoriamente da guarda dos pais e enviados a um abrigo em Teresina. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região, em Brasília, instituiu o regime de auxílio de julgamento à distância. Serão analisados os processos que estão pendentes de cumprimento de metas estabelecidas pelo CNJ. O TRF da Primeira Região baixou uma resolução para disciplinar o esforço concentrado que será feito em processos físicos e eletrônicos. Serão contempladas ações que se enquadram na meta 2 do Conselho Nacional de Justiça, que é julgar processos mais antigos, distribuídos até 2013. Cada desembargador contará com um juiz federal convocado para auxiliar nos julgamentos pelo período de 1 ano. Processos mais antigos que tramitam nas 8 turmas aqui do Tribunal Regional Federal da Primeira Região poderão ser analisados no regime especial, exceto se tratarem de matérias relacionadas ao Instituto Nacional da Previdência Social, o INSS, que já estejam destacadas para serem analisadas pelas câmaras regionais previdenciárias, as chamadas CRPs. A indicação dos magistrados será feita pelos desembargadores. A convocação ficará a cargo da presidência do tribunal após manifestação da Corregedoria Geral e aprovação da Corte Especial. Segundo a desembargadora Mônica Cifuentes, quem vai ganhar com o esforço concentrado principalmente são as partes que aguardam o julgamento de seus recursos no TRF da Primeira Região. Benefício fantástico para o cidadão, tal como já vem ocorrendo com as câmaras regionais, né, no julgamento dos processos previdenciários, que tem dado um excelente resultado, um excelente auxílio para o tribunal. Agora, isso vai se expandir também para outros processos que também estão precisando dessa atenção e dessa agilidade no julgamento. Avaliação semelhante faz o desembargador federal Marcos Augusto de Souza. Segundo ele, a convocação também é importante devido à realidade da Primeira Região, onde no 2º grau o número de julgadores é baixo, desproporcional à expansão que houve na primeira instância. O tribunal, desde a sua instalação, passou por uma única ampliação, né, de 18 para 27. Enquanto que nesse mesmo período, a magistratura de 1º grau passou de cerca de 50 juízes no início, hoje mais de 600. Né? Então, a desproporção da primeira instância, da 2ª instância para a primeira, na Primeira Região é muito grande. O magistrado ressaltou que a convocação vai ajudar a cumprir, no maior TRF do país, as metas do Conselho Nacional de Justiça, que visam resolver processos antigos e complexos. A ideia é exatamente evitar que processos, por alguma razão, né, indistintamente, aí independe da classe, da matéria, né, que processos fiquem, né, parados, enquanto às vezes a unidade tem até uma grande produtividade, mas o processo antigo tem de sair também, ele tem que ser julgado. Né? Então é uma meta que assim, força que processos, por qualquer razão que seja, não fiquem um longo tempo aguardando julgamento. Cumprindo o mandado da Justiça, a Polícia Federal e o Ministério Público conduziram coercitivamente um homem acusado de usar nomes falsos e se apresentar como delegado, auditor da Receita e até procurador da República para pedir contribuições para empresários. Segundo as investigações, o golpe rendeu mais de R$1 milhão para o acusado. Ele teve os bens bloqueados e poderá responder pelos crimes de estelionato, falsa identidade e uso indevido de sinal público. Vamos ao rápido intervalo e voltamos a seguir com outras notícias. TST realiza audiência de conciliação entre Correios e entidades que representam os funcionários que estão em greve há 15 dias. Voltamos já já. Representantes dos Correios e dos trabalhadores encontraram-se hoje no Tribunal Superior do Trabalho para tentar um acordo e colocar fim à greve da categoria. A audiência de conciliação foi presidida pelo vice-presidente do TST, ministro Emanuel Pereira. Na última quinta-feira, o ministro já havia reconhecido como abusiva a paralisação dos empregados dos Correios. Hoje, na conciliação, o vice-presidente do TST apresentou sugestão de acordo com diversas cláusulas. Entre elas, a proposta de reajuste do salário e de benefícios, retroativo a agosto deste ano, com base no INPC, além da reposição dos dias parados por conta da greve.
Os representantes das federações dos trabalhadores ficaram de dar uma resposta até segunda-feira. Enquanto isso, a categoria afirma que mantém a greve iniciada no dia 22 de setembro em todo o Brasil. O modelo atual de condução de investigações e inquéritos policiais é o mais adequado para o combate da criminalidade no Brasil? A municipalização das polícias judiciárias é o tema do Academia desta semana. A Academia traz a pesquisa do mestre em Direito e Políticas Públicas, Júlio Lopes Roth. O professor discute se a descentralização do atual modelo de controle nas investigações criminais é uma alternativa possível e se pode ajudar a conter e reduzir indicadores da violência no país. É sexta-feira, às 9 horas da manhã, no Academia. Está mantida para a próxima semana a Assembleia Geral de Credores da Oi. A Anatel ainda tentou suspender a reunião, mas o pedido foi negado. De acordo com o processo, a Oi, que está em recuperação judicial, deve mais de 11 bilhões de reais de multas aos cofres públicos. A Anatel tenta ser excluída da lista de credores da Oi, por isso requereu ao administrador judicial a exclusão da lista de credores, o que foi negado. E o mesmo pedido foi negado na sequência pelo Juízo de Primeiro Grau e pelo Tribunal de Justiça Estadual. A Anatel pediu então no STJ que fosse suspensa a decisão judicial que manteve a Assembleia. Mas, de acordo com a presidente do STJ, a ministra Laurita Vaz, a suspensão de decisões judiciais só pode ser concedida em ações movidas contra o poder público ou agentes e não contra a pessoa jurídica, de acordo com a Lei 8.437 de 92. Com isso, a Assembleia deve acontecer na próxima segunda-feira. O plenário do TSE decidiu que os votos dados para um candidato a vereador com registro rejeitado devem ser computados para o partido. Os ministros do TSE analisaram um pedido do Partido Social Cristão, o PSC. O partido queria que os votos dados para Rodolfo Leandro Iannuzzi, candidato a vereador na cidade paulista de Mairiporã no ano passado, fossem computados para a legenda. Rodolfo teve o registro rejeitado pela Justiça Eleitoral porque estava inelegível nas eleições de 2016. Então, o PSC entrou com recurso no Tribunal Superior Eleitoral, pedindo que os votos recebidos pelo candidato contassem para o quociente partidário. No plenário do TSE, a discussão girou em torno de qual ato processual determinaria se os votos seriam computados para a legenda ou se seriam considerados nulos: a decisão ou a publicação do acórdão. A maioria do plenário seguiu o entendimento do ministro Tarcísio Vieira, que defendeu que é a publicação do acórdão que determina a contagem ou não dos votos. Como a decisão que rejeitou o registro de Rodolfo foi publicada após a eleição, o ministro entendeu que os votos dados para o candidato deveriam ser computados para o PSC. A sentença condenatória que implicou a cassação do candidato foi proferida no dia 26 de setembro de 2016 e publicada em 3/10/16. Portanto, sua existência jurídica, a meu sentir, é posterior à data do pleito, que ocorreu em 2/10/2016. Assim, forçoso reconhecer a incidência da regra contida no parágrafo 4º do artigo 175 do Código Eleitoral, a qual garante o cômputo desses votos para o partido que lançou a candidatura. Mais acessibilidade. A partir de agora, a sessão plenária do Supremo Tribunal Federal tem intérprete de Libras. A novidade está no canto direito da tela. Um intérprete de Libras usa as mãos para contar o que está acontecendo no plenário, onde julgam os 11 ministros do Supremo. Lucas e Dânia se revezam de 20 em 20 minutos. Nós temos estratégias de tradução, então quando um precisa de um sinal, o outro apoia, a gente se entende, como somos colegas de trabalho, a gente consegue se entender e se socorrer também. A língua de sinais foi reconhecida no Brasil em 2002. Dani aprendeu a técnica ainda criança com a tia surda. Formou-se em Letras Libras pela Universidade de Santa Catarina. Ela conta que é preciso ter um conhecimento bastante amplo, sobretudo no meio de termos complicados como o judiciário. Nós precisamos estudar, nos dedicar para que aconteça uma tradução, uma interpretação bem correta. A gente não pode viver de achismo, nós temos que nos qualificar e prestar sempre o melhor para a comunidade surda. A língua de sinais está disponível nas sessões plenárias nas tardes de quarta e quinta-feira. Mas a ideia é que esse serviço seja oferecido aos deficientes auditivos em vários programas da TV. A novidade segue o que prevê a Lei de Acessibilidade. A LBI, que é a Lei Brasileira de Inclusão,
ela coloca que as pessoas surdas têm que ter direito à igualdade de condições com as pessoas ouvintes, à acessibilidade, né? Seja acessibilidade de informação, de acesso aos locais, né? Lucas e Dânia são profissionais experientes, trabalham nos 3 poderes. No STF, já participam de audiências e outros eventos. Agora, na TV Justiça, vem a chance de levar informação para muito mais brasileiros. É um momento histórico, é um momento de acessibilidade muito importante para a comunidade surda como um todo também, porque dessa maneira o STF mostra que respeita o sujeito surdo enquanto cidadão também. A TV Justiça já oferece a audiodescrição para deficientes visuais em 3 programas, além do sistema Closed Caption, aquele em que as falas aparecem como texto aqui na base da tela em toda a programação. E o Jornal da Justiça fica por aqui. Outras notícias do Judiciário você acompanha amanhã, 13h, no Jornal da Justiça, primeira edição. Uma boa noite para você e continue aqui na TV Justiça.